Bom, no vídeo que eu tava fazendo antes, eu tava falando sobre como eu aprendi japonês, né? E eu tava falando que primeiro eu aprendi com a minha mãe, quando ela começou a dar aula de japonês numa escola de idiomas lá em Berlândia. Aí, né, outro jeito que eu aprendi japonês foi com a minha bisavó. Ela era japonesa mesmo, no caso ela veio do Japão, ela nasceu em 1908 e veio para o Brasil em 1928, né? Ela morou o quê? Mais de 50 anos no Brasil, bem mais que 50 anos, na verdade, porque ela viveu até os acho que 103, né? 104, 103, sei lá. Mas ela nunca conseguiu aprender o português. Nunca, sabe? Tipo assim, né? Ela não aprendeu. Aí o que aconteceu? Quando eu tinha uns 11 anos, foi lá por volta de 2008, foi 2008, eu já tinha acho que 11 para 12, na verdade. Eu me mudei junto com a minha mãe e minha irmã para Rolândia, Paraná, que fica no norte do Paraná, para morar com a minha bisavó, porque ela já estava muito idosa, ela ia fazer 100 anos em 2008 e ela estava com Alzheimer, né? Então a gente foi lá pra cuidar dela e também porque aconteceram algumas coisas lá em Berlândia, a gente teve que sair de lá. Aí, a minha avó, né, minha bisavó, ela não falava português. E aí na marra, então, eu e a minha irmã teve que rasgar os nossos japonês, né? A gente teve que usar o japonês, gastar mesmo, porque senão não dá pra se comunicar. E sabe o que era bom e ruim? Uma coisa boa e ruim, que a minha bisavó, ela tinha Alzheimer, eu falei, né? E aí o que acontece? Ela ficava perguntando a mesma coisa várias vezes ao dia, tipo assim, Kyo wa nanichi? Né? Kyo wa nanichi significa o quê? Que dia é hoje? Né? Perguntava ima nanji? Que horas são? Ela ficava perguntando assim, muitas vezes, entendeu? Por dia, tipo assim, bem mais que 10 vezes por dia. E não no intervalo de 1, 2 horas, ela perguntava no intervalo de 10 minutos, 5 minutos. Era um pouco irritante, falando sério? Era irritante. Mas uma coisa boa é que, de uma forma bem esquisita, aquilo era didático. Por quê? Porque ela perguntava a mesma coisa várias vezes, que é o que a gente aprende nas escolas de línguas, entendeu? Então, esse foi o método que a minha bisavó, sem querer, aplicou em mim e, né, e na minha irmã, pra gente fixar o japonês, né? E ainda melhor, ela perguntava, Kyo ananichi? E a gente respondia sempre a mesma frase, né? Sempre a mesma frase. E aí o que acontece? Isso fixa no cérebro, né? Então, sem querer, ela ajudou, né? A gente a aprender. Aprender a gente já sabia, mas assim, a fixar o japonês, né? Ahn, essa experiência com a minha bisavó foi legal, assim, em alguns aspectos, porque eu morei lá com ela por acho que uns 3 anos. E na época, era 2008, né? O primeiro ano que eu estive com ela. Era o Iminsen, que é o centenário de imigração japonesa. Por quê? Porque os japoneses vieram para o Brasil oficialmente em 1908. 1908, né? E como a minha bisavó nasceu em 1908, coincidentemente, ela ia fazer 100 anos no centenário de imigração. E aí o que aconteceu? Ela foi homenageada, né, nesse ano, porque era o centenário, né? Então é uma data muito importante, são 100 anos de imigração. E ao mesmo tempo ela era, né, uma centenária e também foi uma pessoa muito, assim, muito importante na comunidade nipo-brasileira lá da região. E foi bem legal, assim, tipo, na época, né, como ela era minha bisavó, né, então meio que assim, eu me aproveitava, né, das regalias que ela recebeu por causa disso. Então a gente foi comer bolo de aniversário no gabinete do prefeito, a gente comeu bolo em tudo quanto é associação lá da cidade, a gente foi comer bolo pra todo lado, entendeu? Eu e minha irmã, a gente comendo bolo. Foi jornalista lá pra casa da minha bisavó fazer reportagem sobre ela, não lembro exatamente qual jornal que era, e aí entrevistaram nós, entendeu? Eles pegaram eu e a minha irmã
acabando de acordar, ninguém avisou, entendeu? Que eles iam fazer a tal da entrevista. Não, não avisaram. Minha avó sabia que eles iam fazer, ela não avisou a gente no dia anterior, pelo menos. Aí o que aconteceu? Eu tinha lavado meu cabelo, entendeu? Porque já fazia 10 anos que eu não tinha lavado, eu lembro disso. E eu não pentei o cabelo depois, né? Então meu cabelo tava zoado. E aí a minha avó falou: ah, então, veio o pessoal fazer entrevista, eles querem que as bisnetas da véia lá compareçam. Foi na casa, né, que a gente tava morando lá. Daí, eu fui, né, lá na sala, eu tava com um moletom velho, bem velho mesmo, vermelho, assim, desbotado, com meu cabelo zoado, eu tava com a cara amassada, porque eu tinha acabado de acordar e tomar banho, né. E aí eles queriam que a gente tirasse foto com a árvore genealógica, que a gente tinha um mapa da árvore genealógica, e foi essa foto, sim, que apareceu, né, pro jornal. E não era nem da cidade, era jornal de uma cidade grande, entendeu? Então eu apareci desse jeito, assim, numa cidade grande, no jornal, assim, na capa, entendeu? Foi bem interessante, mas assim, foi interessante a experiência, né? Teve outras reportagens que eles fizeram de outras cidades, daquela cidade, enfim, foram várias coisas assim desse tipo. Quando teve 7 de setembro, a escola colocou eu e a minha irmã em destaque, junto com a minha bisavó, a gente ficou, tipo assim, eles não sei de onde quis arranjar uma carruagem. A minha avó ficava numa carruagem com a minha bisavó. E eu e a minha irmã ficava do lado, uma de cada, do lado da carruagem, fazendo parte da procissão, entendeu? Então a gente ficou no destaque, porque a minha bisavó ficou lá na frente, assim, do desfile, sabe? Então a gente ficou super se achando, né? E minha avó vestiu, eu e minha irmã com kimono, tudo certinho, sabe? Foi bem legal, assim. Teve mais coisa que aconteceu. Ah, e também todo evento de imigração, no caso daquele ano, né? Minha avó ganhava lugar, minha bisavó ganhava lugar de destaque, né? Então, eles colocavam ela nos melhores lugares, sabe? Homenageavam ela, faziam ela cumprimentar autoridades e, né? Eu e a minha irmã ia de tabela também junto com ela nesses lugares, assim, e ocupavam uns lugares bem legal também. Ah, e aí eu acho que onde teve mais tietagem foi no próprio aniversário da minha bisavó, né? Minha avó, no caso a filha dela, que é a minha avó, né? Ela reservou um restaurante lá da cidade, chamou um monte de gente, né? Chamou parente, tudo quanto é lado que nunca vi parente, tanto parente na minha vida. Chamou autoridades locais, chamou jornal, chamou reportagem, chamou tudo quanto é coisa, entendeu? Assim, eu acho que não foi tão divertido, tá? Sinceramente. Por quê? Porque minha avó botou eu e minha irmã pra recepcionar os convidados. Alguns dias antes, ela botou eu e a minha irmã pra embrulhar em lembrancinha, que foi um relógio, sabe esse relógio de parede? Então, minha avó comprou um monte daqueles lá e mandou nós embrulhar, né? E não deu pra nós comer tanto. Por quê? Porque nós ficava ocupada recepcionando e não sei mais o que. Então, assim, eu acho que não foi tão divertido porque não deu pra comer tanto, sabe? Mas também teve nessa festa uma mulher que me entrevistou, né? Era uma jornalista. Eu acho que eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Mas foi esse o contexto, entendeu? Era a festa de 100 anos da minha bisavó, no centenário de imigração lá no norte do Paraná, que é um dos principais lugares, uma das principais regiões de imigração japonesa no Brasil, né? Aí ela fez uma entrevista comigo e perguntou qual que era a minha comida favorita. E eu acho que ela estava esperando que eu falasse uma comida japonesa. Ela falou, ai, vai ver, ela vai falar sushi, aquelas coisas assim, sabe? Só que eu falei, eu gosto de arroz e feijão. Aí ela fez uma cara, tipo, não era pra você falar isso, minha filha, era pra você ter falado um negócio mais assim, entendeu? Mais a cara do evento, né? Só que eu não falei a cara do evento. Eu falei arroz e feijão. Aí ela ficou perguntando um monte de coisa. E eu não lembro o que ela perguntou. E eu fui respondendo, provavelmente foram respostas horríveis, né? E no final ela fez essa pergunta novamente, né? Pensando, agora, minha filha, você vai falar direito o que eu tô querendo que você fale. Ela perguntou, e aí?
Mas qual que é a sua comida favorita? Daí eu falei, pão de queijo. Ah, tá. Eu não sei se ela pôs essa entrevista no ar, mas eu acho que tava ao vivo, né? Então não teve jeito. Mas essa foi assim, a situação mais notável naquela festa que eu lembro. E do bolo gigantesco que a minha avó mandou fazer. E aí a minha mãe fez a minha bisavó desenhar uma tartaruga no bolo, porque a tartaruga é um símbolo de longevidade. Então essa foi a minha experiência morando com a minha bisavó, participando do aniversário de 100 anos dela, no centenário de imigração japonesa no norte do Paraná.